deste vídeo você ir na sua casa para aprender um pouco mais da palavra de Deus. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Meu nome eu sou a professora Plícia. E pelo fato de estarmos todos aqui e estarmos bem, e isso significa que Deus é muito bom para conosco. Então nós vamos cantar o cântico Deus é bom para mim. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, seguro estou com Ele eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, seguro estou com Ele eu vou. Deus é bom pra mim. Vocês perceberam que eu me atrapalhei um pouquinho, né? Agora eu vou convidar vocês para fazer um gesto juntamente comigo, tá bom? Então, vamos lá? Vou tentar fazer certinho dessa vez. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, seguro estou com Ele eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, seguro estou com Ele eu vou. Deus é bom pra mim. E Deus é muito bom para cada um de nós. E nesse momento nós vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Deus. Nós vamos falar com Deus através da oração. Peço que você cruze os seus dedinhos e fique bem quietinho. E feche os seus olhos e vamos agradecer a Deus. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos pelo dia, agradecemos pela noite que o Senhor tem permitido para nós, por mais um dia de vida, pelo ar que respiramos, pelo alimento que temos em nossa casa. Graças te damos porque o Senhor é muito bom. E que o Senhor venha estar conosco, nos ajudando a cada dia a aprender mais da Tua Palavra. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento, nós vamos aprender um pouquinho da Palavra de Deus com a professora Isabelle. Vamos aprender uma pequena porção da Palavra de Deus. Olá, crianças! Vocês já me conhecem, eu sou a professora Isabelle. Bom, hoje eu estou aqui mais um domingo para ensinar o versículo para vocês. Ele se encontra em João 11:25, que diz assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É um pouquinho grande, né? Mas eu sei que vocês são muito inteligentes e que vocês conseguem aprender esse versículo. Então, junto comigo e com as professoras que estão aqui, vocês não estão vendo, mas elas estão, nós iremos falar só essa primeira parte até a vida, ok? Professoras, repitam comigo, vamos lá? João 11:25. João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E aí, vocês conseguiram falar sozinho? Agora eu quero que vocês fechem os olhos aí e só me ouçam falar sem ver aqui o livrinho. Bora lá? João 11:25. João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Vamos lá agora para a próxima parte. Aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. ainda que morra, viverá. E aí, será que vocês conseguem decorar? Eu sei que vocês conseguem porque vocês são muito inteligentes. Agora eu vou voltar com a professora Plícia, que vai dar continuação no nosso Clube Oleg. Muito bem, o nosso versículo de hoje falava aqui, ele falou, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O que é a ressurreição? É voltar a viver, tá bom? E isso só aconteceu com uma pessoa, que foi Jesus Cristo, depois de 3 dias, que morreu e ressuscitou com o objetivo
de nos dar a salvação. Foi o único que pôde fazer isso por nós, né? Mas temos outra história que vamos escutar hoje sobre uma pessoa que aconteceu algo bem interessante. Você vai saber logo logo. E nesse momento nós vamos cantar mais um cântico, escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. E é o que nós temos que fazer. Nós temos que escutar o que a palavra de Deus diz e obedecer. Então nós temos que prestar bastante atenção. Vou convidar vocês a ficarem de pé e fazer o gesto junto comigo, tá bom? Vamos lá! Agora nós vamos ficar bem quietinhos e reverentes, que nós vamos escutar a história da palavra de Deus. Olá, crianças! Como vocês podem ver, é a minha primeira vez aqui com vocês. Alguns de vocês que estão em casa já me conhecem, mas para quem não me conhece, meu nome é Jaqueline, mas vocês podem me chamar de Tia Jaque, tá bom? A nossa história de hoje é uma história bem especial e bem interessante. Nesses momentos, né, que vocês sabem que a gente está vivendo um momento tão difícil, que a gente está tendo que ficar em casa por causa de uma doença, não é mesmo? Uma doença bem terrível. Eu fiquei com essa doença. Parecia que eu não ia ficar boa nunca. Eu tive que ficar de cama por um tempo. Bem, na nossa história de hoje, aconteceu algo parecido com uma pessoa. O nome dessa pessoa era Lázaro. Lázaro, ele esteve doente por um tempo, bastante doente mesmo, e a doença dele era bem grave. A Bíblia não diz qual era a doença dele, mas diz que ele teve que ficar de cama por um tempo, e a doença dele estava se agravando cada vez mais. Sabe, Lázaro, ele tinha duas irmãs. As irmãs dele se chamavam Marta e Maria. As irmãs deles estavam bem preocupadas com ele. Elas já tinham feito de tudo para que ele pudesse ficar bom de novo, pudesse ficar curado. Mas não adiantava nada, ele continuava doente. E elas estavam bem preocupadas com isso. Elas estavam com medo, crianças, que ele morresse. Elas estavam com medo que ele morresse. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Sobre a morte? A morte é algo meio difícil para algumas pessoas, né, de falar sobre isso. Algumas pessoas ficam tristes em ouvir falar sobre isso, né? Sobre a morte. Mas você já se parou para pensar? Por que as pessoas têm que morrer? Vocês sabiam que eu já estive morta um dia? Sim, eu já estive morta. E talvez alguns de vocês aí estejam mortos também. Mas como assim? Bem, eu já nasci morta, sabia? Eu nasci morta e eu estive morta por um tempo. Mais ou menos assim, até os 7 anos de idade. Como assim, professora? Vou explicar para vocês. A Bíblia diz que todos nós estávamos mortos, sabe por quê? Por causa de uma coisa que você vendo a palavra é tão pequenininha, mas em ação é uma coisa muito grave que traz estragos para a nossa vida. E isso que faz com que nós estejamos mortos. A Bíblia diz que é os nossos pecados. Para quem não sabe o que é pecado, é tudo aquilo que a gente fala, que a gente pensa, que nós fazemos e até que nós vemos, que desagrada a Deus. Deus que mora lá no céu, que criou todas as coisas. Como, por exemplo, quando a gente fala um palavrão, quando a gente mente, quando a gente desobedece os nossos pais, quando a gente desobedece na escola, faz algo terrível. Isso tudo é pecado. E a Bíblia diz que o pecado, quando está em nós, é como se nós estivéssemos mortos. Deus olha para nós e vê como se nós estivéssemos mortos. Mas não é uma morte assim que nem vocês conhecem, que é morrer, né? Nosso corpo para de respirar, de viver.
é uma morte espiritual. O nosso espírito fica morto, só o nosso corpo fica vivo. E essa separação significa estar longe de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é santo. Isso significa que Ele não tem pecado. Ele nunca errou. E Ele também não pode viver perto do pecado. E é por isso que nós ficamos separados de Deus, por causa do pecado. Realmente é uma coisa muito triste, né? A morte, estar separado de Deus para sempre. Então, Marta e Maria, elas estavam com medo de o irmão delas morrerem. Mas elas sabiam que existia uma pessoa que poderia ajudá-lo. Esse alguém era Jesus. Jesus, ele era muito amigo mesmo dos irmãos. Já pensou que privilégio ser amigo de Jesus? Jesus, ele era amigo deles, de Marta, Maria e Lázaro. E ele amava muito eles. Então Marta e Maria ficaram pensando, poxa, se ao menos Jesus estivesse aqui, ele poderia fazer algo pelo nosso irmão. E elas pensaram, ele é o único que pode ajudar. E elas podem ter pensado, vamos enviar um recado para Jesus, dizer para Jesus que Lázaro está doente. Eu tenho certeza que ele vem rapidamente, porque ele ama muito o Lázaro, que é nosso irmão. Então elas enviaram um servo até Jesus. Sabe por quê? Naquele momento, Jesus não estava perto dele. Ele precisou viajar para um outro lugar bem distante, porque lá onde ele estava antes, na cidade de Jerusalém, as pessoas ouviram falar de Jesus. Ouviram dizer que ele era o Filho de Deus, que Deus tinha enviado ele para salvar as pessoas dos seus pecados. E eles não gostaram disso, quiseram matar Jesus. Por isso ele precisou ir para um lugar bem distante da Judéia, que era onde eles moravam. Mas aí, quando o servo chegou lá nesse local, logo ele encontrou Jesus e os discípulos. E aí ele chegou e falou para ele, Mestre, aquele a quem tu amas está muito doente. Ele nem precisou dizer o nome. Jesus já sabia de quem ele estava falando. Sabia que ele estava falando de Lázaro. Porque Jesus, ele é Deus. E ele sabe de todas as coisas. Ele sabe tudo sobre nós, tudo sobre você. O que você pensa, o que você está fazendo. Ele sabe de tudo. E ele amava muito Lázaro. Ele sabia que o amigo dele estava doente, por isso aquela notícia não foi uma surpresa para ele. Então, quando ele ouviu aquela notícia, ele falou que aquele momento era um momento em que ele seria glorificado. Ele sabia que Lázaro estava doente e era nesse momento ele ia usar a doença de Lázaro para dizer que ele era realmente o Filho de Deus. E ele se preocupou com Lázaro, ele se preocupou porque mesmo ele sabendo que nós somos pecadores, que Lázaro ele era pecador, ele o amava muito. E ele ama muito todos nós. Que maravilha, né? Saber disso. Que mesmo sabendo Jesus que nós somos pecadores, ele nos ama. E ele se preocupou muito com Lázaro. Mas mesmo ele se preocupando e amando muito Lázaro, ele não foi imediatamente lá para a Judéia. Ele ficou por lá ainda por um tempo. E depois de 2 dias, ele disse para os seus discípulos, agora sim, nós vamos voltar para a Judéia. Mas os discípulos ficaram assustados com essa notícia. Mas eles pensaram, mas mestre, há pouco tempo queriam matar o Senhor lá na Judéia e agora você vai voltar para lá? Mas Jesus disse para eles que agora esse era o momento que Deus tinha destinado para ele voltar. E Deus tinha preparado esse momento. Ele sabia que nada ia acontecer com eles. Eles iam estar seguros lá. E eles falaram, mas Lázaro está muito doente, ainda tem chance para ele. Jesus disse, o nosso amigo Lázaro, ele dorme, mas nós vamos voltar para lá porque ele vai ficar melhor. E eles ficaram pensando, mas como? Se ele já dorme, não tem nada o que fazer lá. Então Jesus disse, Lázaro está morto. Mas, para a alegria de vocês, nós não estávamos lá. E nós vamos voltar para que vocês possam crer que eu realmente sou o Filho de Deus. E Deus vai nos enviar lá para salvá-lo. Então, eles fizeram uma viagem bem longa até chegar lá na Judéia. E quando eles estavam chegando, algumas pessoas foram avisar para Marta e Maria que Jesus estava a caminho. Então, a Marta, quando ela soube da notícia, ela saiu correndo de sua casa
e ela foi se encontrar com Jesus. E ela estava muito triste. E Jesus ficou sabendo, quando ele chegou lá, que já fazia 4 dias que Lázaro já estava morto. Marta, quando encontrou Jesus, ela chorou muito. E ela disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui antes, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus falou para ela que ela deveria confiar nele. E ele perguntou se ela acreditava nele, que ele era o Filho de Deus, e ela disse que sim. E ele disse que Lázaro ressuscitaria. E ela falou: sim, Senhor Deus, eu sei que um dia eu vou ver meu irmão de novo, lá no céu, quando os mortos ressuscitarem, eu vou ver meu irmão novamente. E ela sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ela disse: eu sei que o Senhor é o Filho de Deus, que Deus enviou você para salvar todas as pessoas dos seus pecados. Sabe, Marta, ela estava certa. Há muito tempo atrás, quando surgiu o pecado no mundo pelas primeiras pessoas com Adão e Eva, Deus havia prometido que ele ia enviar um Salvador para salvar as pessoas dos seus pecados. E essa pessoa era Jesus, o seu único filho. Ele veio aqui à terra, mas ele não veio lá do céu descendo, não. Ele nasceu como nós, ele esteve na barriga de uma mulher jovem chamada Maria. Ele foi uma criança, ele cresceu, viveu como nós. Mas ele tinha uma coisa de diferente. Ele não tinha pecado, ele não pecou. E até quando ele foi adulto, ele morreu na cruz por nós. Ele foi humilhado, foi chicoteado, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Sabe por quê? Porque ele precisou morrer por nós, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, por isso, para que nós não ficássemos mortos, e Jesus Cristo, ele morreu por nós. Ele derramou o sangue dele lá na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. Ele morreu no nosso lugar, pagando o preço do pecado. E Marta, ela sabia disso. E ela contou para Jesus tudo o que tinha acontecido. E depois ela foi chamar Maria. Ela chegou lá na sua casa, onde Maria estava. E ela foi falar com Maria e ela falou bem baixinho: Maria, Jesus está aqui e ele quer falar com você. E Maria, quando ouviu essa notícia, ela foi correndo ver Jesus. E tinha algumas pessoas em sua casa, eram os amigos dela que estavam lá, porque elas estavam muito tristes. E eles estavam lá com ela, chorando com ela, consolando. E quando eles viram que ela saiu de dentro da casa correndo, eles foram atrás, porque eles pensaram: ela foi chorar lá no túmulo do irmão dela, de Lázaro, vamos lá com ela. Quando ela chegou lá fora e viu Jesus, ela começou a chorar muito, e se ajoelhou aos pés de Jesus. E ela disse: Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, o nosso irmão não teria morrido. Então Jesus, quando viu ela, também ficou muito triste, com a tristeza dela, porque ele amava muito Lázaro. E ele viu todas aquelas pessoas tristes também. Então ele perguntou: onde vocês colocaram o corpo de Lázaro? Então as pessoas foram levando Jesus até lá onde Lázaro estava. E enquanto ele caminhava até o sepulcro, ele começou a chorar. E as pessoas com certeza devem ter pensado, né? Realmente ele amava muito Lázaro. Realmente ele amava, assim como ele ama você. Por que você acha que Jesus chorou? Ele deve ter chorado porque ele viu aquelas pessoas tristes. Ele viu o que o pecado faz com as pessoas. Além de trazer a tristeza, a morte. Não somente para Lázaro, mas para todo mundo. Porque a Bíblia diz que todos nós já nascemos com um pecado. Então ele foi até o túmulo de Lázaro. Quando chegou lá, o túmulo naquela época era numa rocha, um buraco bem grande que tinha numa rocha, uma caverna. E eles colocavam as pessoas lá dentro com uma pedra bem grande para tapar a porta. Então Lázaro chegou lá e as pessoas ficaram com certeza assustadas e em silêncio para ver o que Jesus iria fazer. Então ele mandou que retirassem a pedra da caverna, do sepulcro onde ele estava. Então a Marta ficou assustada e ela gritou: Senhor! E ela tentou impedir. Ela disse: mas Senhor, Lázaro, o corpo dele já deve estar apodrecendo, ele já deve cheirar mal.
Já tem 4 dias que ele morreu. Mas então Jesus se dirigiu a ela e falou: eu falei a você, Marta, que se você cresce em mim, eu ia lhe mostrar a glória de Deus. Isso quer dizer que ele ia mostrar o poder dele para ela. Não somente para ela, mas para todas aquelas pessoas que estavam ali. Para aquelas pessoas que elas soubessem que Jesus, ele é o Filho de Deus. Então ele falou: esse é o momento de eu mostrar o meu poder e a glória de Deus para essas pessoas, para que elas possam crer. Então ele falou: Lázaro, saia imediatamente. E ele olhou para o céu, Jesus, e ele falou com Deus: Pai, eu sei que o Senhor está me ouvindo e sempre me ouve. Mas eu digo isso para que essas pessoas possam saber que o Senhor é Deus e o Senhor me enviou. Que eu sou o seu filho que vim aqui para salvar as pessoas. E quando ele falou para Lázaro sair lá de dentro, Lázaro saiu, todo coberto com faixas, como naquela época eles enterravam as pessoas. Cobriam elas todas de faixa e cobriam também o seu rosto com um pano. Elas ficavam parecendo uma múmia. Então Lázaro saiu e todas aquelas pessoas ficaram assustadas quando viram aquilo. Então Jesus disse para que tirassem os panos deles e deixassem ele ir, porque com certeza ele estaria muito cansado. Então todas aquelas pessoas viram o que Jesus tinha feito e algumas pessoas reconheceram que ele era o Filho de Deus e que ele tinha ido lá para salvar todas essas pessoas. Mas tiveram algumas pessoas que não quiseram crer, se recusaram, e elas foram direto falar com os inimigos de Jesus e eles tentaram matá-lo. Mas sabe, Marta e Maria, elas continuaram confiando em Deus e elas já sabiam que Jesus era o Filho de Deus. E elas ficaram muito contentes ao ver o seu irmão ali na frente delas, com vida novamente. Ele podia andar, ele podia falar, e elas reconheceram que o seu mestre era realmente o Filho de Deus, o Salvador. Quando criança, eu ouvi falar sobre Jesus, e falaram que Jesus ele era o Filho de Deus, e que eu era pecadora, e por causa do meu pecado, eu não podia estar perto de Deus, eu não podia ir para o céu com Deus, ver Deus. Não poderia ir para aquele lugar maravilhoso que falaram, que tinha ruas de ouro, que não poderia ter doenças, que não haveria morte. Mas não só por causa disso, mas porque eu ia ficar longe de Deus para sempre e eu não ia poder ver Jesus, o Salvador. Então, naquele momento, eu reconheci que eu tinha pecado e que eu precisava de Jesus como meu Salvador. Então, eu orei e falei para Deus que eu queria que Jesus viesse morar no meu coração. Ele me limpasse de todo o pecado, que Ele perdoasse os meus pecados. E Jesus, Ele veio morar no meu coração. E a partir daquele momento que eu comecei a viver realmente. E agora eu tenho vida, mas não uma vida comum. Eu tenho uma vida eterna. Quer dizer que eu nunca vou morrer? Meu corpo pode morrer aqui na terra, mas o meu espírito vai ficar vivo para sempre, lá no céu, com Jesus. E como eu falei no início, alguns de vocês em casa pode ser que estejam nessa situação, pode ser que estejam mortos ainda, que ainda não têm Jesus como seu Salvador. E você pode pensar, mas não, eu não faço nada dessas coisas que a senhora disse. Eu não minto, eu sou obediência, eu sou uma criança boa. Mas a Bíblia diz, a Bíblia que é a palavra de Deus, a Bíblia verdadeira, diz que todos nós temos pecado. Que não há uma pessoa, nenhuma sequer, que não tenha cometido pecado, somente Jesus. Então, todos nós nascemos já com o pecado, inclusive você. Então, criança, se nesse momento você reconhece isso, que você precisa de Jesus, você pode ir na sua casa, fechar os seus olhos e dizer para Jesus que você quer ter os seus pecados perdoados e quer ter o seu coração limpo. Então, se você fez isso nesse momento, ou então as crianças que já fizeram isso algum dia, eu tenho um recadinho bem importante para vocês. A Bíblia diz que Deus ele nunca vai nos deixar e nunca vai nos abandonar. Quer dizer que você pode confiar em Deus sempre, em qualquer dificuldade que você estiver, que nem Marta e Maria. Elas confiaram em Jesus, elas sabiam que Jesus era a única pessoa que poderia ajudá-las naquela situação. Então você que já creu em Jesus Cristo,
Saiba que Jesus ele está com você. Pode ser que tenha aqueles momentos difíceis que você pense, não, Jesus não está aqui, Ele não está me ouvindo. A Bíblia diz que Ele nunca vai nos abandonar. Então você pode confiar nele. Sabe por quê? O Deus que nós temos, Jesus, Ele não é um Deus morto, é um Deus vivo. A Bíblia diz que Ele ressuscitou no terceiro dia. Então nosso Deus não está morto. Então eu tenho um desafiozinho para vocês no final dessa nossa lição. Eu quero que aí na casa de vocês preparem uma tarefinha bem legal. Pode ser um cartaz, pode ser numa lousa ou num papel, o que você tiver em casa. Você vai escrever todas aquelas coisas que deixam seu coração triste, chateado ou com medo. Você vai escrever tudo isso e bem embaixo você vai escrever bem grande, Jesus está vivo. Sabe por quê? Para você olhar para todos esses problemas e ver que Jesus, Ele é maior do que todos eles e que você pode conversar com Ele, pode falar com Ele sobre esses seus problemas e pode crer que Jesus ele está vivo e que Ele vai lhe ouvir e Ele vai lhe ajudar. Então é essa tarefinha que vocês vão fazer. Façam aí na casa de vocês bem bonito, depois mandem pra gente quem está ansioso para ver a tarefinha, tá bom? Não esqueçam de confiar sempre em Jesus. Agora eu vou passar a palavra para a professora Plícia, que vai cantar mais uma musiquinha com vocês. Nós vamos cantar a música Perto, Perto de Deus Eu Quero Andar. 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 Eu quero ser parecido com Jesus. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Eu quero ser parecido com Jesus. Que a cada dia nós possamos ser mais parecidos com Jesus. E para você fazer isso, como a professora Jaqueline falou, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. E se você já é um filho de Deus, você vai crescer em graça e em conhecimento de Deus, cada dia escutando mais a palavra dele. E até o nosso próximo clube. Tchau!